Oiê, eu sou a Valentina e essa é a nossa obra aberta, onde a gente abraça a nossa complexidade e incoerência, a gente cria espaço para dúvida e a gente cria novos sentidos para deixar a vida mais bonita. Já pega o seu chá, café, cerveja, água, porque hoje o papo a gente vai dar uma boa de uma viajada, eu tô muito animada. O episódio de hoje é bem um episódio obra aberta, no sentido de que a gente vai priorizar bastante as perguntas, porque eu quero deixar ressoar em vocês as respostas para isso tudo. Inclusive, me tira uma curiosidade, onde que você tá ouvindo esse episódio? Posta e me marca o que você tá fazendo. Você tá fazendo faxina? Você tá na academia? Você tá dirigindo? Se você estiver dirigindo, pelo amor de Deus, não beba álcool. Nem se você for menor de idade. Vamos lá, que esse tema me deixa muito empolgada. Eu sou uma pessoa muito reservada pra quem eu não tenho intimidade e muito aberta pra quem eu dou intimidade. Eu passo do ponto até. Muitas vezes eu sou a pessoa que compartilha detalhes que ninguém quer saber. E eu acho que isso se dá muito porque eu tenho um grupo de melhores amigas, nós somos 8, inclusive eu amo vocês. A gente é amiga há mais de 17 anos. E como a gente cresceu juntas e muito unidas, a gente aprendeu muito cedo a confiar uma na outra e a importância de laços de amizade. Elas são a minha família. E a gente viveu todas as primeiras vezes juntas. A primeira menstruação, o primeiro crush, o primeiro beijo, a primeira vez dançando funkão, a primeira vez de coração partido, a primeira nota ruim na escola. A gente tem até uma piada no grupo de que às vezes a gente tá vivendo a nossa vida já prestando atenção no que tá acontecendo pra quando a gente for contar pro grupo, a gente poder contar com a maior riqueza de detalhes possíveis. Isso com certeza não é muito saudável. Mas é o que a gente faz. E aí teve uma fase que foi a fase de onde surgiu esse episódio. Eu devia ter uns 18, 19 anos. E a minha melhor amiga é uma pessoa que se abre um pouco menos do que eu. Ela tem menos necessidade do que eu de ficar falando tudo. E essa fase dos 18, 19 foi uma fase que ela ficou ainda mais reclusa. Eu não sei nem se ela vai lembrar disso. Essa aqui é uma surpresa pra você, minha amiga. Esse movimento que ela fez de se fechar um pouco mais e de parar de dividir tantos detalhes da vida dela comigo, fez com que eu achasse que tinha algum problema na nossa amizade. Eu comecei a entrar numas piras, né, de que eu amava ela mais do que ela me amava, que alguma coisa tinha acontecido, que ela não confiava mais tanto em mim. Só que nessa época eu já fazia análise, eu já tava começando a aprender que, gata, muitas das vezes as coisas não são sobre você. Fica aí na tua que não é sobre você, não é disso que se trata. E aí eu fui levar isso pra minha psicanalista. E foi daí que surgiu o tema desse episódio. Que daí a gente parou de falar sobre essa minha melhor amiga, porque não tinha nada a ver com a nossa relação nem nada, e começou a falar sobre mim. Sobre essa minha necessidade de me expor tanto pras minhas amigas, essa minha necessidade de falar tanto sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, sobre o que aconteceu. Eu senti a necessidade de contar pras minhas melhores amigas absolutamente tudo o que acontecia. De coisas realmente importantes até coisas muito banais, assim, que não tinha por que eu pegar meu telefone e mandar um WhatsApp pra falar, caraca, acabei de ver fulano no shopping. Mas eu tinha essa necessidade. E aí, cavucando isso em análise, eu entendi que eu sentia que se eu não compartilhasse com qualquer pessoa que seja algo, era como se esse algo não tivesse acontecido. E aí uma luzinha de alerta se acendeu dentro de mim. Um pouco a mentalidade do se não postou o treino, então não valeu. Só que num nível muito mais profundo e preocupante. Aí, como uma boa neurótica histérica que eu sou, eu comecei a me preocupar profundamente. Eu falei, meu Deus, o que tem de errado comigo? Por que eu acho que eu preciso que o outro valide o que eu vivo pra eu sentir que eu vivo? E aí minha psicanalista botou meu pezinho no chão e falou, gata, você não é tão especial assim, tá? Basicamente, quase todo mundo, se não todo mundo, tem essa necessidade de ser visto pra sentir que existe. A minha descoberta sobre esse assunto se deu no mesmo momento em que as redes falavam muito sobre a importância do amor próprio, de você conseguir separar o que o outro quer que você queira e o que você quer de fato, sobre a importância da gente não deixar o outro atravessar o nosso caminho, no sentido de, né, eu não posso fazer escolhas pensando no que o outro quer pra mim. Então eu comecei a ficar muito maluca, numa de, cara, eu não quero fazer escolhas na minha vida pensando que eu preciso da aprovação do outro. Eu não quero fazer escolhas na minha vida pensando que eu quero que o outro me veja. Eu quero ser independente, eu quero poder ser dona do meu desejo, eu quero construir uma vida que eu queira e não que os outros queiram pra mim. E eu não quero sentir que a minha vida só vai fazer sentido se eu falar sobre ela com outras pessoas. Eu sou escorpiana, né? Então eu me organizo nos extremos. E como eu era essa pessoa que precisava muito verbalizar tudo que eu vivia e sentia e olhava pra sentir que aquilo era verdadeiro, que eu tinha vivido de fato, eu passei a me exercitar a fazer o exato oposto. Então eu comecei a me colocar em situações, ou sair sozinha, ou ver um filme que só envolvesse no máximo uma pessoa e não contar pra ninguém. Era quase que assim, vou fazer isso escondido das minhas melhores amigas, porque eu preciso me convencer de que é possível sim viver sem o olhar do outro. O
que foi um exercício interessante, mas não é bem por aí, né? E falando em olhar do outro, tem um filme muito interessante francês chamado Anatomia do Inferno, que eu duvido alguém ter visto. Não porque eu me acho muito incrível por ter assistido, é porque eu não conheço ninguém. Eu tenho um amigo que já viu esse filme. E aí, se alguém tiver visto, vamos se abraçar? Vem, abraço. A premissa do filme basicamente é uma mulher contrata um homem pra passar 4 dias e 4 noites olhando-a. Simplesmente. É óbvio que várias outras coisas acontecem ao longo do filme, mas a contratação, ela veio dessa forma. Eu só preciso que você me olhe, enquanto eu faço as coisas que eu quero fazer. E aí tem uma cena que ela vira pra ele e fala: Ne regardez pas là où je suis irregardable. Ou seja, não olhe pra onde eu não posso ser vista. O que deixa escancarado essa necessidade de ser vista e de ser olhada pra sentir que existe. E aí eu fui ficando cada vez mais noiada com esse assunto. E comecei a me sentir cada vez pior por precisar do outro. Por precisar partilhar minha vida com as minhas melhores amigas. Por precisar tecer uma narrativa sobre a minha vida e compartilhá-la com outras pessoas. Uma amiga minha, inclusive, deu um insight muito interessante sobre aquela série Fleabag, que pra quem não assistiu, pelo amor de Deus, é uma obra-prima. E aí essa amiga me falou dessa teoria de que essa compulsão que a Fleabag tem de falar com o público, né, de quebrar a quarta parede, falar com você que tá assistindo, de criar essa plateia imaginária, essas vozes da cabeça dela, é porque ela se sente muito solitária. É porque ela não tem essa possibilidade de diálogo na vida dela. Como se ela precisasse imaginar que tem alguém olhando pra ela dar sentido pra própria existência. E aí, spoiler, pra quem não viu, quando na última cena do último episódio ela se afasta da câmera, encerra esse arco perfeito de personagem que ela fala: eu não preciso mais desse olhar compulsório. E é ali que eu queria chegar. Não precisar do olhar compulsório. E essa busca que eu tava tendo por não precisar do olhar do outro me fez começar a fazer várias perguntas como: será que é possível mesmo existir sem querer o olhar do outro? Será que eu só sou quem eu sou porque tem alguém que me olhou e tem alguém que pensa sobre mim e eu posso fantasiar sobre o que o outro pensa sobre mim? Aí eu vi o vídeo de uma psicanalista, Maria Rita Kell, eu vou deixar o link aqui no descritivo do episódio junto com a bibliografia, em que ela fala algo sensacional, e a partir dessa frase a gente vai que vai, então segura a minha mão. O neurótico é permanentemente um escravo à procura de um mestre. Vou fazer pro outro me achar legal, vou fazer pro outro me achar bonita, vou fazer pro outro me dar um lugar onde narcisicamente eu me sinto reconhecida. E aí a gente já puxa pra teoria lacaniana, que fala que a identidade e o senso de si são construídos a partir do reconhecimento do outro sobre a gente. Numa perspectiva de que a gente nunca vai conseguir existir isoladamente, mas sempre numa relação com o outro, onde a nossa imagem de nós mesmas é formada a partir de como somos vistos pelo outro. Isso é inerente à humanidade. É muito cruel quando a gente cria um imperativo de que a gente não pode precisar do outro. É muito cruel a gente querer achar uma forma de se colocar no mundo isento da opinião e do olhar do outro. Porque isso é uma ilusão. A gente nunca vai conseguir. E a gente só vai se frustrar ao longo do caminho. E é curioso porque eu acho isso bonito. Eu e uma das minhas melhores amigas, a gente é escorpiana, então a gente acabou de fazer aniversário. E essa é uma frase que a gente criou agora, que a gente tá morando longe, pra falar uma pra outra, que é: eu sou quem eu sou porque você é quem você é. E é claro que dependendo das pessoas que a gente tem à nossa volta, isso pode ser muito ruim e muito preocupante. Mas fugir disso é impossível. A gente pode fazer algo com isso. A gente pode falar sobre isso. A gente pode criar outros caminhos pra isso. A gente pode tentar desmembrar isso e ver no que dá. A gente pode se deixar ser atravessado por outras pessoas que vão ensinar pra gente outras formas de se colocar no mundo, de ver o mundo, de aprender com o mundo. Mas achar que a existência, ela se dá de forma isolada, é uma falácia. Eu ia falar que a minha aposta do momento é escolher os olhares que eu quero que me olhem, mas isso também é uma grande ilusão, achar que eu teria controle sobre isso. Porque talvez são os olhares que a gente menos quer que nos olhem que mais têm influência sobre a gente. Acabei de lembrar de um livro muito interessante chamado Kentucky's, cuja premissa tem muito a ver com o que a gente tá falando, foi criado um dispositivo inserido num brinquedo que tem uma câmera. E aí você pode escolher se você quer comprar o brinquedo que tem uma câmera, e aí você deixa o brinquedo na sua casa, ou se você quer comprar o dispositivo que é como se fosse um monitor, em que você vai ver o que o brinquedo tá vendo. Ou seja, você escolhe se você quer ser olhada ou se você quer olhar. No livro isso não é mandatório. Não é uma regra do governo nem nada. É uma escolha. Você pode escolher: cara, eu quero muito ser vista. E aí você compra esse bonequinho e você não sabe quem é que tá do outro lado te olhando. Ou você escolhe ser a pessoa que compra o monitor e você não sabe quem você vai olhar. Você não sabe se é uma pessoa da China, da Índia, do Brasil. E é muito curioso pensar o que motiva a pessoa a querer ser vista dessa forma ou a querer olhar dessa forma. E o que isso é capaz de gerar? O que você faz quando você sabe que você tá sendo vista o tempo inteiro? Como você se porta? O que você ganha com isso? Existe algum tesão atrelado? Qual a sensação que você tem quando você olha alguém? De poder? Mas você não tem como controlar se o que você tá vendo
é o que de fato é a realidade ou o que a pessoa tá escolhendo te mostrar. Que é um pouco a lógica das redes sociais. Você se sente muito por dentro da vida de uma pessoa porque você tá vendo todos os stories dela. Você não sabe qual é o recorte que a pessoa tá fazendo. Ela tá escolhendo o que ela vai te mostrar. Então, com quem que tá o poder? Tá aí, poder, né? Porque ser olhada é uma forma de querer ser reconhecida. E ser reconhecida pra poder ser amada. Que em última instância é o que a gente quer enquanto ser humano. A gente quer ser amado. A gente topa muita coisa ou muda o nosso discurso ou muda nossas escolhas para ser amado. E aí essas frases, teorias da psicanálise que eu fui encontrando ao longo do caminho me deram um certo apaziguamento, num sentido de que eu antes me via muito como um alien carente por precisar tanto do outro. Eu acho que realmente eu tive uma fase em que eu era atravessada por demais por esse olhar do outro, mas também nunca me interessou a ideia de uma independência plena, no sentido de conseguir estabelecer uma forma de existir no mundo que me fizesse não precisar do outro. E aí esse ano, um dos meus livros preferidos foram lançados, que é esse aqui. É uma pergunta. Eu só existo no olhar do outro? Da Anna Sui e do Christian Dunker. E aí foi muito engraçado, inclusive, porque quando saiu a capa desse livro e eles anunciaram o nome, eu vou ver se eu tiro um print e mostro pra vocês no Instagram. Eu tirei um print e mandei pra minha psicanalista. E falei, não lembro direito as palavras, mas algo do tipo, escreveram um livro sobre mim. Aí ela riu e falou, em algum sentido pra todo mundo. E mais uma vez ela me lembrando que eu não sou tão especial assim. Esse livro é tão incrível que eu não vou nem aqui ter a pretensão de resumir esse livro pra vocês, até porque eu acho que ele precisa ser lido pra ser experienciado, e porque realmente não é essa a proposta. Mas esse livro me fez mergulhar ainda mais nesse assunto que eu tanto gosto e criar perguntas várias sobre o se relacionar. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é que ele nos relembra que a gente precisa do outro. A gente precisa do outro pra se identificar com a gente. A gente precisa do outro pra se constituir. A gente precisa do outro pra se relacionar. Existe um extremo que é muito ruim, que é quando a gente é incapaz de seguir a nossa vida e de construir a nossa história olhando pra gente. Quando a gente dita absolutamente tudo na nossa vida a partir do olhar do outro. Quando você escolhe a faculdade que você quer fazer, quando você escolhe a roupa que você vai usar, quando você escolhe quem você vai namorar, pensando em como a sociedade, como seus pais, como seus amigos vão te ver, como que você vai ser aceito ou não em tal ambiente. Esse extremo é ruim, mas ele também é natural, porque isso faz parte da estrutura do eu. Isso faz parte de como a gente se constitui psiquicamente. E existe um outro extremo que é muito ruim, que é a gente perseguir uma vida em que o olhar do outro não vai nos impactar. E por que isso é muito ruim? Porque isso é impossível. Porque a gente inevitavelmente vai se frustrar se a gente passar a vida buscando ser essa pessoa. Então tem um caminho do meio? Eu acredito que sim. Não de forma fácil, muito menos de forma eterna. Não é uma coisa que você vai mudar rapidinho aqui e vai ser sempre assim. Eu acho que é um eterno fazer-se de perguntas, que envolve também essa fixação de eu preciso entender quem eu sou. Quem eu sou quando ninguém tá olhando. Eu acho esse assunto fascinante, que eu acho muito bonita essa ideia de que nós somos as pessoas que nos atravessam. Que a gente não consegue ser, enquanto indivíduo, único, isolado do mundo, que a gente precisa do outro. Tem uma frase do livro que a Anna Sui fala na página 124, muito boa. Ela diz assim: então essa coisa de encontrar a minha verdadeira essência, meu verdadeiro eu, vem um pouco dessa ideia, dessa imagem que a gente tem de que há um núcleo do ser, que ele está soterrado, que quando chegar a esse núcleo, aí sim você se encontrou, e você é isso e tá garantido, né? E a gente vai descobrindo na análise que isso aqui não existe. E eu não sei você, mas quando a gente começou a ver muito nas redes sociais esse papo de amor próprio, de você precisar se amar pra depois amar o outro, de se você não soubesse amar, como é que alguém vai aprender a te amar, isso me incomoda. Primeiro porque coloca mais uma pressão em cima da gente. Então, se você não tá sendo amada, é porque você não tá sabendo se amar direito, e aí a culpa é sua. E segundo, porque a gente aprende muito a amar pela forma como a gente foi amada. Eu tenho amigas que saíram de relacionamentos extremamente abusivos e depois entraram num relacionamento extremamente saudável, amoroso, com afeto. E esse namoro ajudou elas a reerguer a sua autoestima, o seu amor próprio. Não sei, eu acho muito prepotente a gente querer se amar acima de tudo e todos e achar que é possível viver sem o olhar do outro, sem o atravessamento do outro. Quando as pessoas falam de precisar se tornar a melhor versão sempre envolve a pessoa ser autossuficiente. Ela não precisar de ninguém. Então eu profundamente espero que a gente não se torne a nossa melhor versão. Porque Deus me livre viver num mundo em que eu não preciso de um outro pra me relacionar. O primeiro livro que eu li do Walter Ugumãe se chama A Desumanização. Lindo, lindo, lindo. E tem um trecho que é assim:
A beleza da lagoa é sempre alguém. Porque a beleza da lagoa só acontece porque a posso partilhar. Se não houver ninguém, nem a necessidade de encontrar a beleza existe, nem a lagoa será bela. A beleza é sempre alguém, no sentido em que ela se concretiza apenas pela expectativa da reunião com o outro. Isso é lindo demais. Porque, em última instância, a gente não se contenta sozinho. A gente precisa sair de si. Tem um trecho no livro, inclusive, muito interessante, eu não vou lembrar agora a página, mas que a Ana Sui fala: quando você pega uma criança no colo que tá chorando, a primeira coisa que você faz é distrair essa criança pra fazer aquela criança sair de si. É você falar: olha aqui o aviãozinho passando, olha só a folha aqui da planta. Porque a gente precisa sair de si. E o encontro com o outro é uma ótima forma de sair de si. É uma fonte aberta pra gente achar o amor e achar o ódio também, porque eles andam juntos. Tem muita coisa que a gente tá procurando na gente, mas que não tá na gente, que tá no outro. A beleza da lagoa é sempre alguém. Eu tô com medo de quanto tempo tá dando esse episódio, porque eu queria ficar falando aqui por 1 hora. Então, se você ficou achando que dá pra tirar mais coisa desse assunto, comenta aqui pra eu ficar sabendo. Quem sabe a gente, sei lá, inventa um episódio 4.2 extra, ou a gente faz uma live pra conversar sobre isso. Porque esse é um assunto que me interessa muito. E eu tô muito curiosa pra saber o que você pensa disso tudo. Vou deixar aqui no descritivo do episódio meu arroba e o arroba do Obra Aberta, a bibliografia com tudo que eu mencionei aqui. Vou deixar também o link pra Substack, porque o Obra Aberta, além de podcast, tem uma newsletter. E o e-mail, caso você queira me contar algum caso, alguma fofoca, algum babado, algum problema que você tá passando, porque vai que vira uma obra pra gente construir juntos também. Um beijo e até semana que vem.